Continuando agora com o pensamento dos três teóricos que fundamentaram o fazer cênico no século XX, nós vamos chegar a Antonin Artaud. Mas como falar sobre Artaud? Daniel Lins vai dizer que Artaud explicado é uma abominação, por isso ele estaria condenado a experimentá-lo ao invés de falar. Então, sem querer contradizer o autor de Antonin Artaud, o artesão do corpo sem órgãos, e este não é o objetivo, pontuaremos algumas reflexões que poderão nos dar pistas de como experienciar o verbo Artaud. Digo verbo porque Artaud está ligado à ação. Hoje cultuado como referência para o teatro contemporâneo e um ser artístico visceral, em sua época era um artista incompreendido, marginalizado e muitas vezes tido como maldito. Nascido em setembro de 1896, deixa a vida em março de 1948 aos 52 anos, vítima de um câncer no reto. Artaud considerava que a arte e a vida são coisas indissociáveis. Foi integrante do movimento surrealista que aconteceu entre os anos de 1924 até 1926, movimento este que se tornou referência para diversas manifestações artísticas e correntes de pensamentos críticos. Influenciou não só o teatro, como as criações experimentais, a poesia, a linguística e semiologia, a psicanálise e a antipsiquiatria, o cinema e diversos outros segmentos. Teixeira Coelho vai afirmar que o teatro de Artaud deu as bases para a maior parte do teatro relevante de hoje. O teatro de laboratório de Grotowski, o Living Theatre, o teatro oficina a partir de O Rei da Vela, tem coisas de Artaud. Nenhum grande grupo teatral deixa de se impregnar de algumas das propostas do teatro da crueldade. Considerando então as análises que fizemos aqui sobre os teóricos Stanislavski e Brecht, podemos afirmar que dos dois, Brecht é o que mais se afasta da busca em vida pela vida na cena a que Artaud se lançou. Brecht, nessa comparação, vai caminhar por lugares que são contrários ao pensamento artudiano, propondo que o ator esteja em cena segurando as emoções, isto é, abafando a vida. Por outro lado, Brecht propõe, como Artaud, o lugar da consciência do ator e da atriz, bem como do público e da não banalização da arte em função de uma ação mercadológica. Stanislavski, em muitas questões, vai se aproximar do pensamento artístico do teórico francês, quando busca, no realismo, apresentar a verdade cênica, mas esta ainda é algo distante, pontuando o que Artaud buscava realizar, ou seja, viver a cena para muito distante do ilusionismo e se lançar ao encontro das essenciais ações e verdades. É pensando esse lugar distante do ilusionismo, mas antes a expansão e o desejo em mostrar o espírito, que Artaud vai defender a ideia de um corpo sem órgãos. Não se está falando da literalidade de um corpo morto, muito ao contrário. O que se propõe é aproveitar da instabilidade e da insegurança do ato de viver para que a vida se apresente. Artaud defende a ideia de um corpo não mecanizado ou mesmo acostumado às repetições que impeçam, controlem a verdade cênica. Segundo Vermont, Artaud vai indicar para o fazer teatral uma experiência espiritual, um lugar onde o inconsciente dê ao consciente matéria-prima para as ações corpóreas da cena. Tratando-se, na verdade, de mudar de pele, de se deixar habitar pelas forças mágicas, como no transe dos ritos de possessão. Ao que o ator de hoje, amedrontado, se recusa. Vermont ainda irá dizer que todo o esforço de Artaud visa derrubar essa barreira do medo. Artaud nos faz refletir, defendendo que o teatro não deveria ser compreendido como entretenimento, como lugar de supervalorização de todos os elementos da cena e esquecimento do ator, ou seja, do humano. Pela natureza mobilizadora de movimento do fazer cênico, o ator precisa vir à cena para interlocutar-se, comunicar com seus iguais, apontando sem qualquer pretensão o lugar da consciência, da exposição, da entrega e da vida.
alcançando o resgate da humanidade, já que o palco e plateia devem ser uma só coisa. Antonin Artaud vai salientar que o teatro e a vida são indissociáveis, como já dissemos. Talvez pela sua compreensão de que o ser humano é ator. Falo aqui daquele que representa, buscando a comunicação sem o sentido de profissão. Isso ocorre desde a época dos homens primitivos, quando eles, não tendo a oralidade ainda desenvolvida, se utilizavam de gestos, ações e elementos externos para a comunicação e a troca de experiências. Não é sem propósito que o Artaud vai até os índios tarahumaras no México buscar, nesse estranhamento de outra cultura e seus rituais, a melhor maneira de fazer teatro. O seu interesse principal sempre foi o de entrar em contato com as populações indígenas. É assim ele dizia: desejo escrever um livro sobre o assunto, mas tenho falta de elementos que só nos locais posso obter. Os ritos, as crenças, as festas, os costumes das tribos autóctones autênticas. No caso do ator, sabemos ser o corpo o suporte para a edificação cênica e o lugar fonte de comunicação. O olhar, o caminhar, a pausa, a respiração, o silêncio, a voz, o gesto, o movimento, as ações, todos esses elementos, entre outros, vão contribuir para o desenvolvimento e bom aproveitamento das potencialidades criativas do ator que são geradas em seu corpo. A verdade é que nada é externo. Tudo é parte dos impulsos orgânicos que são obtidos através da ativação do sensível do ser. É aí que está o início e o fim da cena. Le Breton vai dizer que o corpo é a condição humana do mundo, este lugar onde o fluxo incessante das coisas se detém em significações precisas ou em ambiências, metamorfoseia-se em imagens, em sons, em odores, texturas, em cores, em paisagens, etc. O corpo não é um artefato alojando um homem, devendo levar sua existência apesar deste obstáculo. Ao contrário, sempre em relação de estreitamento com o mundo, ele desenha o caminho e torna hospitaleira sua acolhida. Falando de Artaud, a gente fala também do teatro ritual. Proposto por ele, se opõe ao teatro como espetáculo. A cena deixa de ser uma ação mimética e passa a reivindicar um poder de atuação sobre o corpo. Entenda-se aqui todos os tipos de corpos como forma de acesso a novas modalidades do ser. Observe que Artaud dá destaque à decomposição das formas e modelos, considerando assim etapa fundamental da gênese de outro corpo, ou seja, ele possibilitava a criação e queria que tivéssemos espaço para criar um outro corpo dentro do nosso corpo, para que assim o teatro pudesse acontecer. Não será possível passar por Artaud tendo como suporte ideias que apontem corpo reprimido e corpo liberado. A lógica artudiana vai de encontro aos enquadramentos e dualidades habituais, sendo o teatro proposto por ele como sendo o lugar de desconstrução das disciplinas corporais no mundo contemporâneo. Aqui, o corpo humano vai se misturar, metamorfoseando no corpo da Terra e do cosmos, apresentando nessa transfiguração uma ansiedade por um novo corpo, aberto às forças naturais. Ele apresenta o homem como um microcosmo, potente em si para a criação e destruição do universo. Para a contemporaneidade, Artaud é o pensador ícone na modernidade para se problematizar o corpo. É nele que se vai discutir a alquimia potente para uma transformação orgânica e construção de um corpo glorioso. O pensamento de Antonin Artaud para as elaborações artísticas considera a saída da conformidade, desvios, errâncias, o que nos cutuca, essas marcas que estão inscritas no corpo. Ele diz: Proust descreveu as intermitências do coração. É preciso pensar agora as intermitências do ser. Artaud é muito próximo das questões contemporâneas, muito mais do que do modernismo ou de modernidade, porque ele está próximo do que falha, do que não damos conta e que de alguma maneira se desfaz, daquilo que a gente é obrigado a conviver. Não assumindo a postura de um sujeito racional que tudo sabe, que tudo conhece, mas daquilo que não se sabe, no que se vai titubear.
É esse o Arthur, o da falha. A partir daí, os corpos sensíveis que Arthur vai projetar será na poesia, na cena teatral que ele repensa. É possível, então, percebermos essa projeção nos desenhos escritos dele, onde vai tentar, de alguma maneira, através do traço, expandir o limite do corpo humano. É evidente que ele não fala mais de um corpo anatômico, de um corpo orgânico, e sim de um corpo afetivo, de um corpo intensivo. Ele fala daquilo que pode vir a ecoar através da palavra, transformando numa trilha de vida. Um modo de não apenas ver, mas de sentir a vida. Arthur não é só o contemporâneo que inspirou os movimentos dos anos de 1960 e 1970. Ele é atual por algumas questões fundamentais. Ele faz que se aproxime da insurgência, da revolta dos corpos, que hoje não está mais restrito à arte, mas ampliada e instalada nas ruas. Essas insurgências que ocorrem na atualidade do nosso país, política e subjetivamente, são, de certa maneira, meios de transformação de vidas. Nietzsche vai dizer: a lógica convencional da razão não dá mais conta de expressar certas potencialidades humanas. Daí a necessidade de se inventar novos modos de expressão. É muito provável que ninguém antes de Arthur tenha dado conta de encarnar o pensamento do filósofo alemão. Nietzsche ainda vai propor uma tentativa de transformar a nossa vida em objeto da obra de arte, transformar a vida na própria obra de arte. Ao invés de fazer uma escultura, compor uma música ou mesmo a escrita de um texto teatral, em vez disso, transformar a própria vida num mundo de arte. Fato que já era forte no classicismo grego na antiguidade. Mas é a partir de Nietzsche que esse pensamento vai se apresentar em Arthur. Apesar de controverso e polêmico, o teatro de Arthur, em certa parte, vai indicar essa tentativa de se produzir novos modos de expressão, transformando a própria vida em objeto artístico. Destaco que, a partir do pensamento arturiano, muita coisa vai se desdobrar nas artes do século XX e, pós-Arthur, nenhum artista pode ignorar sua existência, sendo ele fundamental para o resultado de arte pós-anos 1950, já que ele falece em 1948. E quando falamos dessa influência que Arthur teve nas linguagens artísticas, voltamos ao movimento surrealista de 1924, também encabeçado por André Breton. O movimento surrealista foi o movimento poliartístico mais importante da primeira metade do século XX e teve a participação efetiva de Antonin Artaud, que acabou sendo expulso por não concordar com a integração do movimento ao Partido Comunista Bolchevique, alegando que estaria preocupado com a sua revolução, a revolução interna, afirmando que as mudanças sociais elas só seriam possíveis com as revoluções micropolíticas, ou seja, corporal ou das próprias sensibilidades. A revolução, então, só se daria, no pensamento de Artaud, a partir da individualidade do nosso corpo. Apesar de sua extensa manifestação literária, fossem por cartas ou argumentos de suas teorias, o autor de O Teatro da Crueldade tem como objetivo suprimir a palavra pensada para a cena, como sintoma de vida. Quer que cada apresentação se dê única e distante de repetições. Pensando assim, podemos afirmar então que Artaud é aquele que quer acabar com as obras-primas e com a supremacia do texto literário, como vai afirmar Vermont. O estado da repetição do texto é para ele como ir de encontro, ir contra o homem. É um ator sem vida, sem verdade e, consequentemente, sem ações genuínas. Artaud, na verdade, desloca a palavra do centro da cena, pois, segundo ele, citando Platão, o pensamento se perdeu no dia em que uma palavra foi escrita. Em uma de suas cartas, ele ainda vai dizer que os antigos mexicanos não conheciam outra atitude que não fosse esse vai-vem da morte para a vida, essa terrível estação interior, esse movimento de respiração. É isso a cultura, que mexe ao mesmo tempo na natureza e no espírito. Mas isso é metafísica, mas não se pode viver na metafísica. Para que fique claro o que é metafísica, buscando o conceito no dicionário, a gente vai chegar à seguinte definição. No aristotelismo,
é a subdivisão fundamental da filosofia que vai ter como característica a investigação das realidades que transcendem a experiência sensível, capaz de fornecer um fundamento a todas as ciências particulares por meio da reflexão a respeito da natureza primordial do ser. É uma filosofia primeira. Para ele, escrever é impedir o espírito de mexer-se no meio das formas como uma vasta respiração, pois que a escrita fixa o espírito e o cristaliza em uma forma, e da forma nasce a idolatria. O verdadeiro teatro, como a cultura, jamais foi escrito. O teatro é uma arte do espaço e é pensado sobre os 4 pontos do espaço que ele arrisca-se a tocar na vida. É nesse espaço habitado pelo teatro que acua a vida e a força a sair de seus refúgios. Para o teatro, uma linha é um ruído, um movimento é música, e o gesto que emerge de um ruído é como uma palavra precisa numa frase. Porque quando falamos de Arthur, vamos nos deparar com o tão simbólico corpo sem órgãos. Arthur chamou de órgãos todas as maneiras particulares do nosso corpo ter acesso ao mundo. Se levarmos em consideração a existência dos 5 sentidos, visão, paladar, olfato, tato e audição, perceberemos que estes já são maneiras fragmentadas de se perceber o mundo. Por exemplo, chamar de tudo de tato é uma generalização, porque a verdade é que existem tatos, vários tatos. Vamos experimentar? Qual é o tato que tem o meu dente ao ser tocado pela língua? Qual é o tato que existe ao passar o dedo mindinho no cotovelo? O que ele, Arthur, está nos dizendo é que o que existe, considerando os 5 sentidos, são vivências parciais de experiência da natureza. Não se pode ficar operando no reducionismo. Para Antonin, órgão não é só coração, rins, pulmão, mas todos os fragmentos, todos os segmentos ou partes que nos fazem parcialmente e de alguma forma experimentar a natureza. Cada órgão é particular e pleno de fluxos e funcionamentos. E a natureza humana é natural, fluida e não repetida. Para ele, Arthur, os órgãos não são um problema, mas sim o sistema pré-estabelecido, semiótico, cheio de signos, moralizante, algo que é dado fora do corpo, fora da vida e que vai determinar hierarquias, organizações, certos e errados, bons e maus. Esse sistema, a priori, já determina o que devo fazer com a minha boca, por exemplo, como devo andar, como devo me sentar, falar e por que não existir. Os filósofos franceses Deleuze e Guattari vão dizer que um corpo sem órgãos tem órgãos. O que ele não tem é organização. Pensar Arthur e corpo sem órgãos é pensar vida, sem padrão, de fora, e que determina os valores que o corpo deve seguir, na tentativa de destruir a organicidade do corpo. E segundo Arthur, a única maneira de desfazer o homem. O que ele quer é a destruição e a construção do homem. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées. Premièrement, cette émission du sperme infantile. Quando falamos de Arthur, precisamos entender que somos partes do esquema que nos divide em sensível, que é sentir e que está ligado ao conteúdo, e ao racional, que é o intelectivo e a razão. No entanto, esses planos não se tocam, mas são organizados por um sistema pressuposto chamado de juízo. Ele está acima da experiência humana que diz, pense assim, sinta assado. E é no juízo que ele propõe essa raspagem. Existe nessa configuração a troca do Deus encantado da Idade Média pelo antropocentrismo, ou seja, o homem como centro do mundo.
Então, com o fim do julgamento das normas e estruturações, isso nos levaria a experimentar um produto inédito, fruto de uma compreensão, sendo nós quem escolhemos. Ao se pensar Artaud, pensamos também em Teatro da Crueldade, criado por ele em 1932. Artaud vai contra a arte como espetacularização, como acontecia na Europa à época e que ainda hoje é apoio muito forte em todo o mundo. A origem deste pensamento teve influência dos movimentos dadaísta e surrealista. Em 1932, o primeiro manifesto do Teatro da Crueldade é publicado e, em 1938, em seu livro O Teatro e seu Duplo, ganha as feições que seriam disseminadas mundo afora. Em Um Teatro e seu Duplo, Artaud vai formular que a grande questão do teatro é que este resgate a sua verdadeira linguagem, que envolve o espaço, os gestos, as atitudes, expressões, mímica, gritos e onomatopeias, e que se transforma em sinais, tanto visuais quanto sonoros, promovendo significados tão sensíveis quanto a linguagem de palavras. Uma indicação de que a obra por si mesma seja capaz de transcender e indicar caminhos, tendo o público como parte da obra apresentada e não a parte e que apenas assiste a uma manifestação artística. Além de se opor às características do teatro tradicional, o teatro da crueldade critica a racionalidade do mundo ocidental. Entre as suas ideias estava a concepção de um novo teatro e uma nova apreensão do universo, ligada ao nível pré-verbal da psique humana. Para Artaud, o teatro deveria abalar as certezas adotadas pela sociedade. É daí que surge o termo crueldade. Afinal, ao se libertar das certezas, só resta a insegurança e o medo. O processo de criação aproxima-se sempre da angústia, que é um sentimento ligado ao desconhecido. Tem-se medo de algo, angustia-se de uma sensação apenas. É a cultura das sensações, do imaginário, do sensível, não da cultura erudita, mas um teatro que vai do sensorial ao intuitivo. Não é um teatro físico apenas. A caracterização psicológica das personagens, a sobrevalorização do enredo e o predomínio da dramaturgia sobre a encenação eram outros pontos combatidos por ele. Ainda mais fundo, Antonin Artaud vai propor uma interação entre o palco e o público e entre atores e espectadores. A encenação deveria ocupar todo o espaço. Um teatro que não se confina num palco que pode se metamorfosear em qualquer situação. Em Artaud, o teatro ganha um caráter de ritual que seria capaz de curar a angústia e reintegrar a totalidade física e espiritual do homem. Grande parte destas ideias reflete a própria trajetória pessoal de Artaud. Frequentemente visto como louco, foi internado em vários manicômios. Sofria com intensas dores de cabeça, era viciado em opiáceos e desenvolveu um câncer no final da vida, falecendo aos 52 anos. Desde a sua partida, alguns artistas e grupos tentaram reproduzir os seus conceitos. Peter Brook, na década de 60, comandando Royal Shakespeare Company, explora a intensidade de jogos físicos e a exteriorização da angústia, como em Marat Sade, do dramaturgo alemão Peter Weiss. Outra companhia que se aprofundou nos estudos de Artaud foi o Living Theatre, detentores de uma ideologia anarquista e com o objetivo de transformar a sociedade, propôs a unificação entre teatro e vida. E mesmo que tenham experimentado essas tendências desde os anos 1950, é na década de 1960 que os trabalhos do Living ganham mais força. Frankenstein e Paradise Now são suas encenações mais famosas.
O Teatro Oficina, que teve contato com Living e trabalhou com ele no Brasil, também colocou em prática os preceitos do Teatro da Crueldade. O Rei da Vela, Roda Viva e Na Selva das Cidades demonstram toda a agressividade, potência e radicalização do Grupo Oficina, dirigido pelo diretor Zé Celso Martinez Correia. Mas foi nos anos de 1970 que elementos do Teatro da Crueldade se tornam referência para diversas manifestações teatrais. O Teatro da Vertigem, por exemplo, explora alguns deles, como a experiência corpórea dos atores, a utilização de espaços teatrais não convencionais e a integração especial entre palco e plateia. Artaud quer que o teatro refaça o homem para então continuar a existir como em sua gênese. Ele aponta um teatro que nos leve a alcançar o profundo do indivíduo, agindo sobre ele com a mais fluida sensibilidade nervosa. Assim o sendo, estaremos distantes de um teatro que seja, como Artaud coloca, digestivo e para o mero entretenimento, o que para ele é um teatro sem vida. Eu acho que o Artaud é um homem que está vivo, é um ser que está vivo, porque ele foi no fundo do corpo e da alma humana, e ele não gosta de nada que seja abstrato, que seja metafísico, porque tem gente que acha que ele é metafísico, que ele é louco, que ele é concreto e anímico, ele é eterno porque ele diz respeito exatamente, ele trabalha o corpo em permanente mutação. Um homem vivido, corpo vivido, experimentava de tudo, experimentava muita coisa. Ele foi para o México. No México, ele teve com os Tamauaras, que era uma tribo que tomava peote. O deus da tribo era peote, que era uma coisa concreta. Engolia o Deus, comungava o Deus. E o peote alucina, não é? Mas a alucinação é muito concreta, porque enquanto eles faziam uma roda, quer dizer, soltavam, peido, tudo, suor, tudo ia para fora, não é? E ele ficou fascinado com aquele povo forte, diante daquele povo europeu cheio de rendas, de roupas, de cortinas, de não sei o quê. Aquela coisa, inclusive, dos anos 30, né? E ele então, ele viu que tudo que ele pensava do teatro, inclusive, que ele já chamava de crueldade, aquela tribo vivia, conhecia aquilo, era civilizada por isso, entendeu? Aí ele foi para Cuba, aí ele foi para uma santeria em Cuba, aí deram para essa santeria em Cuba, deram para ele, o Pai Santo deu para ele uma espada de Ogum. E ele
ficou super entusiasmado e levou para a Irlanda. Foi para a Irlanda com essa espada, para ver se ele levantava o povo celta. A cultura celta, porque a cultura celta, a cultura portuguesa, inclusive, tem muita cultura celta, a cultura irlandesa, tem muito, não é? A genialidade, inclusive do próprio James Joyce, dos irlandeses, né? Do John Ford, diretor de cinema, está muito ligado a essa cultura celta, que não é como uma cultura ocidental, é uma cultura mais de matéria corporal anímica, entendeu? E ele queria, então, levantar o povo, queria levantar a espada de São Patrick, que é o protetor, como aqui São Jorge, no Brasil. Ele queria levantar essa crença no corpo dos irlandeses, né? E foi preso. Foi preso e deportado para a França. Da França, ele vai de um sanatório para outro, até chegar em Rodez. Passa por vários sanatórios, e leva eletrochoque, e leva sedativo, toma droga. Isso tudo enquanto acontecia a Segunda Guerra Mundial. Ele ficou completamente ausente, quer dizer, ele sofreu as consequências. Ele passou fome, que tinha dificuldade de chegar comida lá no Rodez. Ele passou tudo, né? E ao mesmo tempo levando choque, levando porrada, e incentivava pelo médico dele a escrever. Então esse homem, quando foi libertado, no fim da guerra, em 1945, ele saiu com uma lucidez enorme, porque ele escreveu um texto chamado Para dar um fim no juízo de Deus. Quer dizer, para dar um fim, nos libertarmos do juízo de Deus, né? E arriscarmos, vivemos sem juízo, né? Que é uma coisa extremamente saudável, é uma coisa que não tem nada a ver com loucura, que cura. Ele resumiu tudo que ele sabia em 1 hora. E fez um programa de televisão radiofônico. Programa de televisão não tinha, para a Rádio Nacional Francesa. Todos os intelectuais na época, depois da guerra, fizeram esse programa. Sartre, Camus, Claudel, todos. E ele chegou o dia dele, que foi dia 2 de fevereiro, o dia de Iemanjá de 1948, o programa foi proibido. Mas, enfim, proibiram esse programa. Mas ele foi gravado, e essa gravação correu o mundo. Hoje em dia você encontra até na internet a gravação. E esse texto radiofônico, ele teve uma influência enorme em Deleuze e Guattari, que criaram o Anti-Édipo, que é um livro importantíssimo, tendo esse livro como subtexto. Toda hora eles citam Para dar um fim, o juiz de Deus. O Anti-Édipo é um livro que estourou com tudo que é consultório de psicanálise do mundo. E mudou completamente, porque o Deleuze e o Guattari começaram a fazer esquizoanálise. Porque a pessoa que é chamada de doida tem uma compreensão da vida fora da programação que a sociedade de espetáculo faz no corpo. Ele tem contato com coisas ele tem contato com civilizações arcaicas, ele tem contato com uma percepção fora do programado, ele desenvolve o corpo dele para se libertar dos clichês todos com que a gente é infernizado dia e noite pela propaganda, por tudo, pelo estilo de vida, pela massificação, pelos papéis que a gente desempenha. Tem um papel de ator, tem um papel de operário, tem um papel de soldado, tem um papel de faxineira, tem um papel de banqueiro, de bancário. Esses papéis todos em que condicionam a pessoa, o corpo, não é? E mesmo que o corpo vá para a academia, por exemplo, é um novo relançamento de um corpo Deus, não é? O corpo da academia, essa coisa monstruosa, assim, que no teatro realmente não dá, porque o teatro você tem que estar com o corpo transparente, tem que revelar exatamente seus ossos, tem que chegar aos ossos, tem que chegar a tua musculatura, teus nervos leves, tua musculatura tem que estar frouxa, tem que estar
vibrante, forte, mas ela tem que estar possuída de eletricidade, seus nervos, teu sangue. Teu corpo do ator, ele traz em si uma espécie de mapa da vida, porque se ele trabalha no sentido de ter um corpo que não é um corpo máquina, que não é um corpo automático, não é um corpo ligado para os automatismos. Claro que ele pode se utilizar de mil figurações, fazer coisas teatrais, caras, tudo, mas tudo que ele faz emana dos bichos que ele tem, dessa tremedeira erótica que tem o corpo e que ele procura passar diretamente para o público. O que passa é o texto, mas mesmo além do texto, o que passa é o que vem do corpo, o que o corpo emana. Tanto que ele usa muito palavras que ele cria. Quando você quer dizer uma coisa, a palavra não diz mais, então você vai para repulelê, e compra. Você quer mostrar uma época como a de hoje, por exemplo, uma época totalmente uma época que parece estar quebrando o ovo um atrás do outro, está rachando toda principalmente no Brasil, já rachou totalmente a velha Nova República. Nós estamos vivendo um momento assim de não tem por onde segurar, né? Não tem, e os que estão querendo segurar são os maiores, são como eles chamariam esses caras? Não, nem sei. O ser, o não ser, o eu, o não eu, não são nada para mim. Mas tem uma coisa que é alguma coisa. É uma única coisa que é alguma coisa, e que eu sinto no que essa coisa quer sair. A presença da minha dor de corpo. A presença ameaçadora, nunca sossegadora do meu corpo. E com quanto mais força me espremem com questões. E por mais que eu negue todas essas questões, chega um ponto em que eu me vejo forçada a dizer não! Não ao não! Não à negociação! E esse ponto é quando me espremem, quando me apertam e me ordenham, até sair de mim alimento, o meu alimento e o leite de vocês! Que agora essa escuta que talvez a companhia tenha conquistado nesses anos e talvez o público tenha uma outra resposta, colocar o Arthur não como um louco mas como um cara que estava assim muito sagaz, que ele estava com muita propriedade no que estava falando. Este homem foi poeta, dramaturgo, ensaísta, romancista, encenador, ator e louco. Mas seu legado eterno o faz ser considerado o louco mais lúcido do século XX. O verdadeiro teatro sempre me pareceu o exercício de um ato terrível e perigoso.
Este homem foi controvertido, admirado, invejado na sua genialidade. Eu uso esse bastão para bater, sentar o pau nos maus espíritos. Este homem tinha um modo peculiar de ser, de se comportar e de ver o mundo. Isso não adianta de nada. Este homem é único, irrepetível, inconformado com a mediocridade e a superficialidade do mundo. O homem é Antonin Artaud, francês, nascido em 1896 e morto em 1948. Antonin Artaud revolucionou o teatro mundial do século XX. Interpretá-lo é privilegiar a inteligência e personagem de alta carga dramática através do seu teatro da crueldade, que nos confronta e amplia nosso espírito. Marcos Fayad interpreta este homem no ritual teatral. A realidade é doida varrida. O público só acredita no sonho no teatro se o aceitar realmente como sonho e não como cópia da realidade. Porque o teatro nunca é cópia, mas sempre sonho. Faça parte desse sonho. E destilando de híbrida fraqueza, de dar a
era o homem nato. O homem era virulento. Só era nervos elétricos, chama de um fósforo perpetuamente aceso. Mas isso passou a fábula, porque os animais lá nasceram. Os animais, essas deficiências de organismo, mecanismo inato, essa cova de oco entre dois folhas que nada eram e passavam a ser qualquer coisa. E a vida mágica do homem caiu do seu rochedo com imã. E a inspiração que era o fundo passou a ser o ocaso, o acidente, a raridade, a excelência. Talvez a excelência, mas à frente de um certo acervo de horrores que mais valia nunca ter nascido. Porque realmente o homem é árvore, o homem sem órgãos nem funções, ele justifica a humanidade. Esse homem prosseguiu sob a capa do ilusório do outro, capa do ilusório do outro, prosseguiu a sua vontade mais perfeita.
Quando tiverem conseguido um corpo sem órgãos, então o terão libertado dos seus automatismos e devolvido sua verdadeira liberdade. Et savez-vous ce que c'est au juste que la cruauté? Sixièmement. Comme ça? Non. Je ne le sais pas. Septièmement. La cruauté, c'est d'extirper par le sang et jusqu'au sang. Dieu, le hasard bestial de l'animalité inconsciente de l'homme partout où on peut la rencontrer. Et qu'est-ce que vous nous foutez là, monsieur Artaud? Huitièmement, l'homme, quand on ne le tient pas, est un animal érotique. Il a en lui un tremblement inspiré, une espèce de pulsation productrice de bêtes sans nombre, qui sont la forme que les anciens peuples terrestres attribuaient universellement à Dieu. Cela faisait ce qu'on appelle un esprit.